Boa noite, sejam todas bem-vindas no meu programa Trilhas. É um programa que eu ajudo mães, pais a relacionarem melhor com seus filhos. Sou, para quem não me conhece, Juliana Flávia, sou educadora parental, principalmente com ênfase em adolescência. E hoje a nossa aula é sobre respeito entre pais e filhos. Foi um tema que eu coloquei no Instagram para ser escolhido, entre outros, e esse ganhou. Então, nós vamos falar, né, um pouco sobre esse respeito entre pais e filhos. Uma coisa que eu quero trazer para vocês, eu estou em pé, tá? Por isso que eu estou assim, que eu quero mostrar isso aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, parece que está dando reflexo. Mas eu quero trazer o seguinte, aqui o meu olhar é para a criança e para o adolescente. Eu falo isso porque muitos pais chegam até mim querendo resultados diferentes, mas não querendo esvaziar as xícaras, né? Ou seja, eles querem experimentar um, um café novo, como se diz, mas querem ir com café frio, com a xícara fria, a xícara cheia daquele café frio. Então, eu peço a vocês realmente que vamos esvaziar as nossas xícaras, vamos abrir os nossos corações, que aqui é uma abordagem da educação positiva e respeitosa. Então, é uma abordagem nova, né? Na maioria das vezes as pessoas não conhecem. Então, vamos ter um olhar aí, desembaçar as lentes, né? Vamos criar uma expectativa diferente do que nós já temos, porque o resultado nós já temos aí, nós já estamos vendo nas nossas famílias, nas nossas relações, na sociedade, nas escolas, né? Então, quem sabe a gente pode abrir para o novo. Então, esse é o meu convite hoje para vocês, tá? E eu quero começar essa aula, gente, perguntando para vocês o seguinte: qual mãe não se sentiu desrespeitada pelo filho, não é mesmo? Qual mãe que já lá no fundo não se sentiu desrespeitada pelos filhos? E será, aí outra pergunta, que nossos filhos também não se sentem desrespeitados por nós, pais? Será que o desrespeito é só deles para conosco? E aí eu quero trazer isso aqui para vocês, gente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui atrás. Está dando reflexo, eu acho que vocês não conseguem ver, infelizmente. Mas eu vou mostrar para vocês aqui. Eu escrevi aqui a palavra respeito. Respeito é uma palavra que vem do latim. E é de intensidade, o prefixo ré. E o respeito vem da palavra spessere, que é olhar. Então, seja, respeito é um olhar intenso. Respeito é um olhar, eles até explicam que esse olhar intenso é aquele olhar de novo. É um olhar profundo. É aquele olhar que a gente quer penetrar, né, profundamente no outro ser humano. E aí eu quero perguntar para vocês: a gente está tendo esse olhar profundo para os nossos filhos? Aquele olhar com interesse, aquele olhar atento, aquele olhar de prestar atenção. Quem tiver com o áudio ligado tem que desligar, por favor, tá bom? Aquele olhar de igual valor, um olhar de mesma dignidade. Uma relação de respeito, gente, não é uma relação de permissividade, não é uma relação de ignorar ou de negligenciar o outro, ou negligenciar a si mesmo, né? Uma relação de respeito entre pais e filhos é uma relação que não machuca nenhuma das partes. Então, quando a gente tem uma relação entre pais e filhos, onde um não está conseguindo olhar profundamente para o outro, e aí
está machucando o outro, seja o pai machucando o filho, ou o filho machucando os pais, ali não há uma relação de respeito. E aí, eu vou falar aqui de coisas um pouquinho mais profundas. Depois, se for o caso, vocês me mandam mensagem para a gente conversar. Uma relação de respeito, gente, ela começa por nós, pais. Quem ensina respeito aos filhos somos nós. E a gente ensina o respeito sendo respeitoso com eles. Só que tem um detalhe muito grande nisso. A gente não tem o conceito de respeito. Quem é que sabia desse conceito aqui? Que respeito é um olhar profundo para o outro, é um olhar de interesse genuíno pelo outro. Não, aí que vem o porém. Nós hoje confundimos respeito com obediência, com medo, né? Confundimos respeito com medo, com controle, com calar, com a submissão, com o filho tido como bonzinho, quietinho, que faz tudo que eu mando. Ah, esse filho me respeita tanto. Vai dizer, gente, que não é isso que acontece nas relações. Só que lá no fundo, se você olhar para dentro de você, o nosso conceito de respeito é esse, exatamente esse que eu estou trazendo. Por mais que você conte para você mesmo historinhas que não é isso, mas no fundo, né? Se a gente for recordar aí desde quando nossos filhos eram bebês até agora, crianças, adolescentes, adultos ou até mesmo mais velhos, a gente vai observar que esse respeito com outras pessoas talvez até que seja que não, mas com os filhos ela vem muito desse patamar da obediência, do medo, do controle, da obediência cega, né, da submissão, do calar. E na infância, gente, isso que eu quero que vocês guardam, na infância é muito fácil ter esse respeito de nossos filhos. Nossos filhos nascem totalmente dependentes e confiantes na gente. Até por questão instintiva. Se eles não tiverem um adulto cuidador ali, o que vai acontecer? Eles morrem. Eles morrem. Então, instintivamente, a criança sabe que depende de um adulto cuidador. E ela quer muito esse adulto cuidador. Ela quer muito o olhar desse adulto cuidador. Ela não conhece nada mais a não ser aquele meiozinho que ela vive. Então, ela vai fazer de tudo para agradar esses pais, porque senão ela não vai sobreviver. Sem o atendimento físico e até mesmo o emocional. E todos nós, como seres humanos, para quem já me segue há muito tempo, quem já participou de aulas minhas, sabe que eu sempre falo isso. Que toda necessidade básica de qualquer ser humano é se sentir aceito, amado, importante, visto. E a criança precisa muito disso para ela poder sobreviver. Então, ela atende, ela obedece. Então, aquela velha história, né, do medo, né? Nós que fomos educados em outra geração, a gente tinha, meus pais falavam muito isso, né? Ah, ele tem respeito por mim, meu filho tem respeito por mim. Não, a gente tinha medo até do olhar dos pais da gente. Mas a gente precisava fazer isso, porque senão a gente achava que ia ser julgado fora. A gente ia morrer. E aí os pais, com aquela idealização do filho para atender suas expectativas, né? Porque a gente vai idealizando aqueles filhos, né? Ele tem que se comportar assim, ele tem que ser desse jeito. A gente vai caminhando por um caminho muito estreito.
E aí a gente não dá espaço para eles serem quem são realmente. Os filhos totalmente crianças, aí que nós somos de crianças, por enquanto, dependente desses pais, precisando do alimento emocional, do alimento físico. Os pais criando na mente os filhos idealizados, que vestem assim, que falam assim, que atende também todas as minhas necessidades. E os filhos querendo mostrar quem eles são desde pequeno, o que eles vieram ao mundo, unido a uma vontade imensa de ser vistos, realmente vistos. E aí eles fazem o quê, gente? Começam a ter comportamentos com que eles dão conta, geralmente tidos por nós como mau comportamento, comportamentos inadequados. Eles precisam ser vistos, aí eles vão gritar, eles vão dar birra, eles vão cair no chão, eles vão jogar os brinquedos, eles vão morder os coleguinhas, vai dar tapa na cara dos pais. E os pais não sabem olhar profundamente para os filhos. Então, eles não entendem o que está acontecendo ali atrás daquele comportamento. Aí eu quero mostrar para vocês, ai, podia tanto aparecer aqui. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é o mar, tá? É o mar, meu. E esse vermelho aqui é o iceberg, a ponta do iceberg. Aqui debaixo do mar tem esse iceberg desse tamanho. Você sabe que isso aqui é só 11%? Aqui é 89% do tamanho do iceberg. Então, só 11% que a gente vê. Então, o comportamento desafiador, o desrespeito, o jogar o brinquedo, o gritar, é só 11% só que você está vendo. O resto está tudo aqui debaixo. Ou seja, tudo que está sustentando isso aqui está escondido. E por que está escondido para nós? Porque nós não aprendemos a olhar profundamente. E aí, como nós não aprendemos a olhar profundamente, só aprendemos umas estratégias muito limitadas, a gente olha para aquele filho que está gritando, berrando, julgando, quebrando, e pune, e castiga, e coloca para pensar, e tira privilégios. Porque não somos capazes de olhar profundamente, atravessar essa barreira e olhar profundamente o que está acontecendo. Não somos capazes porque não nos ensinaram também, porque nós não recebemos também esse olhar. E aí, gente, sabe o que acontece? Aí eu vou voltar aqui folhando, peraí. Respeito é olhar de forma intensa, profunda. Você não consegue olhar atrás que tem um comportamento do seu filho. Você foi lá, puniu, castigou, gritou, xingou, tirou o chinelo, bateu. Até porque, né, a gente também não tem autocontrole ainda. Teria que ter, porque nós somos os adultos da relação, ela é a criança. Mas a gente faz isso porque a gente nem tem como lidar com aquela situação. Quem não está olhando profundamente para a criança? Nós, pais. Quem não olha profundamente está sendo respeitoso, gente? Aí a pergunta que eu quero fazer. Lembra que então do respeito? Um olhar profundo, mas não conseguimos olhar para os nossos filhos? Até porque nós estamos preocupados em corrigir para atender as nossas expectativas, para atender a expectativa da vovó que está olhando, da sogra, do pai, do vizinho, do povo do supermercado, do povo do parquinho, da professora.
Nós ficamos tanto nesse processo de corrigir que nós não conseguimos, não aprendemos, não foi feito com a gente também não sabe disso, não fez. E aí, quem começou o desrespeito? Foram as crianças, gente? Não foi. O desrespeito começou aqui, quando você não conseguiu olhar profundamente e atender às necessidades dos seus filhos através de comportamentos, porque eles não conseguem chegar perto de você. Você é adulto, você consegue chegar perto do seu marido e falar assim, ou sua esposa, seu companheiro, sua amiga, eu estou me sentindo assim, mamãe, porque eu não consigo controlar minha raiva, porque eu quero muito que você me dê colo, mas você só fica no celular, então eu fico nervosa. Gente, você não faz isso. Ela vai pegar o primeiro objeto que está na frente e vai tacar. E aí, nós feridos que somos como adultos, o que a gente faz? Ah lá, está me desafiando. Ah lá, não está me respeitando. Leva tudo para o lado pessoal. E esse desrespeito, gente, esse não olhar para a necessidade dos filhos, se a gente for pensar, começa muito cedo. Sabe? Quando o seu filho queria um colo, e você deu o berço e deixou ele chorando sozinho, porque foi falado para você que criança dorme sozinha no berço. Que é uma coisa mais ilógica do mundo, porque nós, como mamíferos e nossa evolução, vocês podem olhar lá, desde os homens das pedras, todo mundo dormia junto, grudado, para se defender. É da natureza. Você não vê uma cadela pondo o filhinho lá sozinho para dormir, para ela dormir sossegada a noite inteira. Mas nós mais acreditamos nisso. Então, seu filho queria um colo e você deixou ele lá no berço chorando sozinho. Seu filho estava com fome, mas chorava de fome, mas você não entendia, achava que era cólica e tacava remédio de cólica nele. Seu filho vira carinha, ele não quer comer aquela comida, mas você distrai ele de aviãozinho, ó, aviãozinho! Abre a boca do menino e enfia comida, porque o pediatra mandou uns, né, meio de 3 em 3 horas, mas seu filho não queria. Seu filho não estava preparado para desfraldar, mas você deixou ele molhado o tempo todo lá no xixi. E aí eu vou de novo voltar. O cachorrinho faz xixi, faz cocô, a mamãe, cadela, vai lá na mesma hora e limpa tudo. Mas não, você deixou ele mijado, que ele tem que aprender a ficar sem fralda. Seu filho chorava porque um brinquedo quebrou, ou porque estava cansado, e você menosprezava o que ele sentia. Chorar para quê? Chorando por causa disso? Uma besteira dessa? Pode parar de chorar, senão eu vou te dar motivo de você chorar direito. Assim fizeram com a gente e assim nós replicamos. Então, gente, eu quero que vocês entendam, e eu falei com vocês lá no início, que meu olhar é para criança e para adolescente. Não vem aqui querer que eu passe a mão em cabeça de adulto, que eu não faço. Eu explico. Aí vocês vão lidar com as dores de vocês aí. Dá para entender onde começou o desrespeito, gente? Você pegava seu filho lá pequenininho, vestia a blusa dele forçado, ele chorando, e você pega, enfia. Então, nós temos que pensar nisso para quando a gente vê o desrespeito na ponta do iceberg, a gente entender de onde que vem tudo isso. Esse todo desrespeito que a gente está falando aqui, eu chamo isso, gente, de violências invisíveis. Espera aí que deu um tilt aqui. Violências invisíveis. Porque as violências são normalizadas pela sociedade em nome de um educar. Então, as violências visíveis hoje estão meio em alta, a gente está aí brigando com os pais que batem, né? Aquelas coisas todas. Mas essas violências invisíveis que nós estamos fazendo, isso aí é em nome do educar, né?
E aí, eu quero perguntar para vocês: você é respeitoso com seu filho desde que ele nasceu? O que é respeito realmente para você? Se eu pedisse para vocês pegarem agora uma caneta e anotasse, você saberia falar, né, o que é respeito para você? Você já se perguntou para si? Só há respeito, gente, quando damos igual valor ao outro pelo ser humano que ele é. E isso é em qualquer relação. Não pode ser diferente na relação com os filhos. Só que nos sentimos superiores aí. Estou falando agora nesse processo, para vocês chegarem depois até a fase de adolescência e adulto. Nós sentimos superiores aos filhos. Não os vemos de igual valor. E quando eles tornam adolescentes, eles precisam do seu espaço, precisam que sejam escutados. Eles estão com uma certa autonomia, eles vão querer ser tratados de igual valor. E aí toda aquela agressividade, aquelas violências que ele recebeu durante toda a infância, não morrem, não somem. Está lá no inconsciente, está lá guardado. E aí, gente, em qualquer oportunidade, todas essas dores dessas crianças, desses adolescentes, vão suscitar, vão aparecer. E vão aparecer como formas de desrespeito aos olhos dos pais. E aí vão falar, hoje eu até fiz um Reels essa semana, meu filho mudou da água pro vinho depois que tornou adolescente, depois que tornou adulto. Ele não mudou da água para o vinho. Ele lutou durante anos para ser visto, para ser amado, para se sentir importante pelo que é. Mas nós não fomos capazes de olhá-los profundamente. Fomos desrespeitosos com eles a todo momento. E aí se tornam adolescentes, jovens, adultos, e eles exigem, os pais exigem respeito deles. Não é possível isso. Não será possível, né? E aí, gente, mediante isso, geralmente se seguem dois caminhos. Eu vou falar dois caminhos, mas olha a minha nota, estou falando de dois caminhos polarizados, né? Dois extremos. Entre os dois extremos, tem vários degraus aqui, vários graus aqui dentro. Então, eu vou falar dos extremos e aqui dentro é só você olhar para a sua história com seus filhos, que você vai entender esses graus aqui. Quais são os dois extremos que seguem? Geralmente se tornam rebeldes, agressivos, afastados, mentirosos, dissimulados, ou se tornam apagados. São aquelas adolescentes jovens com depressão, com isolamento, com transtornos psíquicos, automutilação e suicídio. Aqui, lógico, tem várias coisas que a gente vivencia, né? Não estou falando que todos dois vão seguir esses caminhos, todos nós. Não. Mas todos nós sofremos violências invisíveis, que são esses desrespeitos que são normalizados, porque não enxergamos os filhos de igual valor e não sabemos olhá-los de forma mais profunda. E tem, lógico, seres humanos e relações e graus aí, né, de desrespeito, graus de olhar mais superficial, mais profundo. Então, vai variando. E a gente pode olhar. Então, aquela velha história que as pessoas falam assim, eu sobrevivi, né? Então, são isso aqui, ó. Mas ninguém está aqui para sobreviver, né, gente? Que sobrevive é holocausto, guerra. Isso é o povo que sobrevive. Eu não estou aqui no mundo para sobreviver, eu estou para viver. E aí vocês devem estar se perguntando, Ju, quem poderá me salvar, né? Então, meu Deus, meu filho já é um adolescente, já é um adulto, já tem mais de 30 anos, como que eu posso fazer? E agora? Estou tendo consciência que realmente, espero eu, né, que vocês tenham essa consciência, que foram desrespeitosos.
Que agora exigir respeito, às vezes vai ser mais difícil, porque vem à tona tudo aquilo que foi vivido durante a infância e adolescência. E aí eu falo, todo mundo adora o como, né? Como que eu faço? Faço. Como que eu faço? Sabe por que a gente pergunta tanto como, gente? Porque a gente não dá conta também. Não é só de olhar profundamente para os filhos, não. A gente não dá conta de olhar para nós, para dentro de nós, porque as respostas, gente, estão todas dentro de nós. Qualquer como que você pergunta, principalmente no relacionar com o filho, está dentro da gente as respostas. Mas a gente não quer enxergar. A gente não vai enxergar. Então, primeira coisa, quando você pergunta para mim como, olha para você. Olha para dentro de você. Deixa eu ver quantos minutos que falta aqui para o Instagram, para a live cair aqui, gente. Tá, beleza, tá? Vai dar para terminar assim. Então, gente, peraí que eu tenho que... Isso. Então, a primeira coisa, olhe para dentro de vocês, vê se vocês conseguem achar alguma luz aí no fim do túnel, nessa resposta que vocês querem, né? Já passou da infância, entendi que eu fui desrespeitoso, meus filhos estão na adolescência, ou vai para a adolescência, ou já saiu da adolescência, ou já está velho demais, mas eu quero ter uma relação mais respeitosa entre pais e filhos. Se você não achou, eu vou dar aqui para vocês 2 dicas. Comece a conquistar esse verdadeiro respeito para com seu filho, olhando-o profundamente a partir de hoje. Com o coração aberto, tentando não julgar, tentando não criticar, sem idealizações de filho, olhando bem mesmo para qual necessidade tem atrás daquele comportamento que seu filho está tendo com você. Qual a necessidade que eu não conseguia atender quando ele era mais novo? Quando ele era adolescente, quando ele era, sei lá, qual idade. Você, o respeito que você quer conquistar com seu filho vai começar quando você se interessar a olhá-lo profundamente. Mas para isso, concomitante a isso, você vai ter que olhar profundamente para você. Não tem como você exigir do seu filho olhar isso. Isso é falta isso não tem como. Seu filho olhar para você e te atender às suas necessidades vai ser um processo que vai começar por você, porque você é o pai e a mãe. Mas para isso a gente tem que começar a olhar para dentro da gente primeiro, então. Comece a entender os seus sentimentos hoje. Você consegue nomear seu sentimento hoje, gente? Tipo assim, aconteceu uma situação com você, você consegue nomear se é tristeza, se é raiva, se é medo, se é insegurança, se é indignação, se é frustração? O que está acontecendo? E quando você se frustra, por exemplo, qual necessidade sua não foi atendida naquilo? Porque quando você começa a olhar profundamente para você, você está sendo respeitoso com você mesmo. E sendo respeitoso com você, não se machucando, você começa a abrir caminhos para ser respeitoso com o outro. Vocês estão entendendo a dinâmica para conquistar o respeito entre pais e filhos? Olhe profundamente para o seu filho, mas antes você vai ter que treinar a olhar profundamente para você. Ou concomitante. Eu não gosto desse antes, não, porque esse antes pode demorar o resto da vida. Aí você morre e o seu filho ficou aí, sem o olhar seu. Mas concomitante, o seu treino primeiro é com você mesmo. A gente está tão no piloto automático, a gente não consegue identificar os nossos sentimentos. A gente não consegue. E eu estou falando de sentimentos tristes, mas tem os sentimentos alegres também.
Você está muito alegre aqui hoje. Qual foi a necessidade que foi realmente atendida? Você se sentiu importante? Você se sentiu amado por algum motivo? Se sentiu visto, acolhido? E nesse processo, a última dica que eu quero te dar é: vulnerabilize para o seu filho. Desce desse pedestal, dessa luta de poder, daquela coisa, meu filho é que vem, meu filho é que peça desculpa, né? Meu filho está lá adolescente, não tem nenhum cérebro formado, a gente quer aquele que então que vem aqui me pedir desculpa. Não. Desce desse pedestal, abre para o seu filho, conta para ele tudo o que aconteceu, tudo que você fez inadequado, querendo acertar. Isso não é justificar, gente. É se vulnerabilizar simplesmente, é contar de você, não é apontar dedo, não. Seja por carta, seja por mensagem, seja por qualquer forma, e peça desculpas. Peça desculpas. Vulnerabilize e peça desculpas. É a única forma da gente começar a olhar profundamente para o nosso filho. E, se possível, no final de tudo isso, a última dica é: peça a ele para te ajudar nesse caminho que você quer trilhar. Peça a ele. Pode me ajudar? Eu quero trilhar um caminho de respeito. Eu vou passar a te olhar profundamente. Você consegue a gente tentar fazer isso juntos? O que você me sugere? Não é fácil, gente. Não é fácil. Juliana está sonhando. Eu tenho muitas dores. Mas aí são prioridades, são escolhas na vida que a gente faz, e isso eu não posso interferir. O que eu posso falar aqui com vocês é que existe um caminho. E aqui, de uma forma rápida, que vai acabar meu tempo, é o caminho que eu tenho para oferecer. Falta 3 minutos. Então, se esse é o caminho que eu tenho para oferecer para vocês, tente. Aí a decisão é de vocês, não é minha mais, eu não posso interferir. Gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido sobre esse respeito entre pais e filhos, né? Se tocou alguma coisa em vocês, anote, medita, reflita e depois vocês me contam, tá? Uma boa noite. Eu vou finalizar aqui, mas vai continuar ainda mais 2 minutinhos. Eu vou parar a gravação